Agora nós vamos estudar, amiguinho, as equações polinomiais ou algébricas. Pois é, o que é uma equação polinomial ou algébrica? Vamos lá então. São todas as equações que podem ser representadas na forma p de x igual a zero, sendo p de x um polinômio, né, de grau maior ou igual a 1. Ô amiguinho, a gente já estudou os polinômios, né? Então você já sabe do que se trata. Então uma equação polinomial algébrica é obtida quando eu pego um polinômio de grau maior ou igual a 1 igual a zero, né? Aí eu vou ter uma equação desse tipo. Observa alguns exemplos aqui, ó. 2x menos 6 igual a zero. É uma equação polinomial, professor? É uma equação de primeiro grau. Essa a gente já tinha estudado, né, amiguinho? Tem uma aula especial sobre ela na parte de matemática básica lá, né? x² menos 7x mais 10 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Essa também a gente já estudou. Tem uma aulinha especial sobre ela, né? Bom, aqui a gente não tinha estudado ainda, ó. Essa é uma equação de terceiro grau. Essa a gente não havia visto ainda, né? Aqui nós temos uma equação de quarto grau. Então, as equações polinomiais ou algébricas que nós vamos estudar aqui, elas não limitam-se às equações de primeiro e de segundo grau. Tem as de terceiras, e quartas e quinto e assim por diante. Nós vamos aprender a resolver várias equações desse perfil. Tá bom, amiguinho? Olha só uma coisa, tá? Você lembra quais são os coeficientes das equações, dos polinômios envolvidos? Ó, quais são os coeficientes aqui? 2 e menos 6, né? Coeficiente é só um númerozinho, né, amiguinho? Quais são os coeficientes dessa segunda equação? 1, que não aparece, é 1, né? 1x², o menos 7, né? É o outro coeficiente, e o 10 é o outro. Então, 1, menos 7 e 10 são os coeficientes. Coeficientes, de novo, hein? Só os numerozinhos, tá? Quais são os coeficientes aqui? 1, menos 3, menos 4 e 12. Ah, e aqui, professor, só tem esse, né? Negativo, amiguinho. Quais são os coeficientes dessa equação de quarto grau? Ela não é uma equação completa, né? Ela é incompleta. Tem o x ao cubo que está faltando, x, né? Mas ela continua sendo uma equação de quarto grau. Ó, os coeficientes dela eu até coloquei aqui embaixo em verde para você. 1x na quarta. Como não aparece o x ao cubo, significa que o coeficiente dele é zero. 0x ao cubo. Depois, o menos 16, x². Depois, o 0x, né? Aí, no caso, o coeficiente 0. E o termo independente, né? Que não tem xzinho, 0 também. Então, amiguinho, não é porque está faltando algum termo aqui do meio que ela deixa de ser, por exemplo, uma equação de quarto grau aqui nesse caso, tá, amiguinho? Não tem problema nenhum faltar algum termo aqui. Significa o que se ele falta? Que o coeficiente dele é 0, tá bom? Então aqui no quadro nós temos um teorema essencial à nossa compreensão das equações polinomiais ou algébricas, né? Que é o teorema das raízes complexas. Que teorema é esse, amiguinho? Ele é bem tranquilo de entender, tá? Fica bem sossegado. Toda equação polinomial de grau n possui exatamente n raízes complexas, não necessariamente distintas entre si. O que eu estou querendo dizer aqui, amiguinho? Eu estou querendo dizer que se essa equação aqui, por exemplo, é de primeiro grau, ela possui exatamente uma raiz. Primeiro grau, uma única raiz. Se essa equação é de segundo grau, ela possui exatamente duas raízes. Ó, segundo grau, duas raízes. Terceiro grau, fala aí, amiguinho, 3 raízes. Ah, então a de quinto grau tem 5 raízes, professor. Exatamente. O grau de uma equação é de uma forma bem simples. O grau de uma equação é exatamente o número de raízes que ela possui. Entendeu, amiguinho? Se é do sexto grau, 6 raízes. É isso. Ah, professor, o que quer dizer complexas? Então, no site tem uma aulinha bem especial sobre números complexos, né? O conjunto dos números complexos é o conjunto mais amplo que a gente estuda, né? Ele engloba, por exemplo, todo o conjunto dos números reais. Tem mais números além deles. Mas todo número que é real também é complexo. Então o número 5 também é um número complexo. Além desses, tem aqueles que tem a raiz quadrada do número negativo, né, que é o izinho. 2 mais i, 7 mais i. Então, amiguinho, vale essa regra aqui. Mais uma coisinha, tá? O que significa a raiz de uma equação? Muita gente não tem noção do que é, né? Por exemplo, essa equaçãozinha aqui, ó, a gente sabe resolver. 3x menos 6 igual a 0 é uma equação de primeiro grau. É só isolar o x, né, amiguinho? Se eu resolver para encontrar a raiz dela, né? Olha só como é que fica.
Primeira equaçãozinha ali, ó. 3x menos 6 igual a 0. Eu passo 6 para o outro lado. 3x é igual a 6. Passo o 3 dividindo, né? 6 dividido por 3 e eu encontro x igual a 2. Pois é, isso aqui eu sei que você já domina, você já sabe fazer. Mas o que me interessa aqui é o seguinte. O que significa o 2 ser uma raiz dessa equação? Você tem que entender isso, amiguinho. Ó, significa o seguinte. Que esse elemento 2, ele zera a equação. Que é isso, professor? Se eu pegar esse 2 aqui, ó, e substituir aqui no lugar do x, ajuda. 3 vezes 2 dá 6. Menos 6 dá quanto? 0. Ó, a raiz da equação é única. A gente sabe que só tem uma raiz. O conjunto de solução dela seria o elemento 2. Será que o 5 poderia ser uma raiz dessa primeira equação, amiguinho? Claro que não. Por que não, professor? 3 vezes 5 é 15. 15 menos 6 dá quanto? Dá 9, não dá 0. Né? Então, raiz, também chamado de zero da função, é o valor que quando eu substituo no lugar do x, a conta dá 0. Ó, amiguinho, eu quero saber se o 5 pode ser uma raiz da segunda equação. Nós sabemos resolver ela pela fórmula de Bhaskara ou pela técnica da soma e do produto. Mas eu não quero isso. Eu quero saber se o 5 é raiz daquela equação ali, dessa segunda equação. Ó, vamos colocar ela aqui, né? Ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, né? Eu quero saber o número 5. Eu quero saber se o número 5 é uma raiz dela. Né? Ponto de interrogação. Será que ele é raiz ou não é? Bom, para saber se ele é raiz é a coisa mais tranquila que tem. Eu substituo o 5 na equação e vejo se ela dá o valor 0. É simples assim, não tem nada demais. Ó, observa, amiguinho. 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3, será que dá igual a 0? Ó, 5 ao quadrado é 25. 25 menos 20 mais 3 é igual a 0, amiguinho? 25 menos 20 dá 5, mais 3 dá 8. Diga pra mim se 8 é igual a 0, amiguinho. Não é, né? Deu 0? Não. Então qual é a resposta? 5 é raiz? Não. Resposta final, 5 não é raiz. Então, amiguinho, eu quero que você entenda. O que é uma raiz? Raiz é o valor que se eu substituir aqui no lugar do xizinho da equação, ele zera ela. Isso vale para qualquer equação de qualquer grau. Ó, se eu quiser saber se o 1 é uma raiz dessa terceira equação, basta eu substituir o 1 ali no lugar do x e ver se a conta dá 0. Entendeu a ideia? Isso é uma raiz, tá? Isso é muito importante que você saiba fazer. E agora tem um detalhe importante aqui, né? Aprender a encontrar essas raízes de equações de terceiro, quarto, quinto grau vai ser o objetivo maior da nossa aula, né? Eu vou te ensinar, né, todas as técnicas que existem para resolver uma equação dessa. De terceiro, de quarto, de quinto e assim por diante. Amiguinho, esse é o principal objetivo desse nosso estudo aqui, tá? Encontre o valor de n, sabendo que 2 é uma das raízes da equação que está aqui. Ô amiguinho, se o 2 é uma raiz, o que isso significa? Significa que se eu substituir o 2 aqui no lugar do x, a conta tem que dar 0, não é verdade? Então basta eu fazer isso para achar o valor do n. Só que o 2 deve ser colocado no lugar do x, tá? Então vamos lá, ó. 2 elevado ao cubo, né? X ao cubo. Menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Menos m vezes 2 mais 12 tem que ser igual a 0. Se o 2 é uma raiz, substituindo 2 no lugar do x, a conta tem que dar 0. E aí eu vou descobrir o valor do m. Então vai ficar 2 ao cubo, que é 8, né? Ó, aqui é multiplicação e potenciação. Potenciação primeiro. Menos 3 vezes 4, né, amiguinho? Ó, menos m vezes 2 dá menos 2m, mais 12 igual a 0, certo? Bom, como é que ficou? Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, 8 menos 12 menos 2m mais 12 tem que ser igual a 0. 8 menos 12 mais 12, ou menos 12 cancela com mais 12, né? Passa esse 8 para lá, virou uma equação de primeiro grau. Menos 2m é igual a menos 8, não é verdade? Multiplica os dois lados da equação por menos 1. Eu poderia passar o 2m para cá, passar o menos 2 dividindo, usa a técnica que você gostar mais. 2m é igual a 8, né? Multiplica os dois lados por menos 1. Passa o 2 dividindo, porque ele está multiplicando. m é igual a 8 dividido por 2. Então, eu tenho como resposta final n igual a 4. Ele está pedindo o valor do n.
e o m vale 4. Entendeu, amiguinho? A raiz da equação é só substituir ela ali e a conta tem que dar zero, tá? Equações na forma fatorada. A forma fatorada, como o nome já diz, né? Ela é escrita na forma de fatores. Fatores são os elementos que existem numa multiplicação, né? Olha só, amiguinho. X menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. A pergunta é, qual é o grau dessa equação? Bom, a resposta é terceiro grau. Porque se eu multiplicar x por x vai dar x ao quadrado. E multiplicar esse x ao quadrado por esse outro x, se eu desenvolver, né, essa equação, eu vou encontrar o x ao cubo aí. Eu vou encontrar uma equação de terceiro grau. Se ela é de terceiro grau, quantas raízes ela deve possuir? Exatamente 3 raízes. Não necessariamente distintas, né? Mas deve possuir 3 raízes, certo? Essa é a nossa regra principal. Quando a equação aparece na forma fatorada como essa, resolver ela não tem nada demais. Basta você pegar cada um dos fatores e igualar a zero. Então vamos lá, amiguinho. Para achar a primeira das raízes da equação, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x menos 1 que você está vendo aqui, ó. Eu vou encontrar as raízes dela, tá? Ó. Raízes. Então eu vou pegar esse x menos 1 que você está vendo ali e vou igualar a zero. Passando o menos 1 para o outro lado, o que eu encontro? X igual a 1. Agora eu pego o x menos 2 e também igualo a zero. Ó, x menos 2 igual a zero. Passando o 2 para o outro lado, eu tenho x igual a 2. E agora eu vou fazer o x menos 3 igual a zero. Passando o 3 para o outro lado, eu tenho x igual a 3. Né? Quais são as raízes dessa equação? As raízes dessa equação são 1, o 2 e o 3. O conjunto de solução dela, né, S, possuiria esses 3 elementos. O elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. E aqui fica fácil de entender o porquê que uma equação de terceiro grau tem exatamente 3 raízes. Por que 1 é raiz dessa equação? Porque se eu substituir 1 aqui, ó, quanto é que dá 1 menos 1? 0. 0 vezes isso, dá 0, né? Se eu substituir o 2 aqui, ó, o 2 zera essa parte do meio. 2 menos 2 é 0. Esse carinha vezes 0 vezes carinha dá 0. E se eu substituir o 3 aqui, ó, 3 menos 3 dá 0. Isso vezes 0 também dá 0. Qualquer outro número que eu usar para o x, 5, 6, 7, não vai zerar nenhum desses 3 carinhas. E aí eu vou multiplicar 3 números diferentes de 0, nunca a conta dá 0. Quando eu multiplico 3 valores, né? 3 valores, a conta só pode dar 0 se um deles for 0. Concorda, amiguinho? Então, para isso aqui ser igual a 0, ou esse vale 0, ou esse aqui vale 0, ou esse vale 0. Então, olhando a equação dessa forma, eu entendo que não existe nenhum outro valor, além do 1, do 2 e do 3, que pode zerar essa equação. E é por isso que uma equação de terceiro grau tem exatamente 3 raízes, né? Porque não pode ter nenhum valor, além desses 3 aqui, que pode fazer com que ela dê 0. Certo, amiguinho? Determine o conjunto de solução da equação x menos 3 vezes x mais 4 vezes x menos 7 igual a 0. Como nós teremos aqui 3 fatores, né? X, x e x em cada um deles, eu multiplicando isso vai dar x ao cubo, certo? Mas eu não vou desenvolver, não há necessidade de fazer isso. Como é que eu encontro o conjunto de solução de uma equação na forma fatorada? Basta eu pegar cada um dos fatores e igualar a 0. Então, olha só, as raízes, né, dessa equação, como é que eu encontro essas raízes? Olha lá então. Olha lá, amiguinho, ó. Eu pego o x menos 3 e faço igual a 0. Passando o 3 para o outro lado, né? Eu vou ter x igual a 3. Passando o menos 3 para lá, fica x igual a 3. Essa é a minha primeira raiz, né? A segunda raiz eu encontro fazendo o x mais 4 igual a 0. Aí, ó. Passando o 4 para o outro lado, eu tenho x igual a menos 4. Essa é a segunda raiz. E a terceira, x menos 7 igual a 0. Passa para o outro lado, o x é 7. Meu conjunto de solução possui esses 3 elementos. Quais são eles? O 3, o menos 4 e o 7. Né? Ele está pedindo exatamente isso. Qual é o conjunto de solução? E o conjunto de solução está aqui para você. 3 menos 4 e 7. Determine o conjunto de solução da equação x menos 5 vezes x menos 5 vezes x menos 5 vezes x vezes x mais 4 igual a 0. Quantos fatores tem? 1, 2, 3, 4, 5.
Se eu multiplicar x por x por x por x por x, eu vou encontrar x na quinta potência. Isso quer dizer que essa equação é de quinto grau. Se eu desenvolver ela, vai dar de quinto grau. E ela possui exatamente 5 raízes, não necessariamente distintas. Olha só o que vai acontecer quando eu resolver essa equação. Ó, aqui as raízes dela. Como é que eu encontro essas raízes, amiguinho? Pega esse carinha igual a zero. Vamos lá. X menos 5 é igual a zero. Passa esse menos 5 para lá. X é igual a mais 5. A segunda. X menos 5 é igual a zero. X é igual a 5 de novo. Professor, mas o 5 apareceu de novo como raiz. Acontece, né? Ó, terceira parte. X menos 5 é igual a zero. X é novamente igual a 5. Agora, professor, mas só tem x aqui. Perfeito. Aí você faz assim, ó. X igual a zero. Simplesmente isso. Quando tem só x, x igual a zero é uma das raízes. Ele pode ser uma das raízes, né? E aqui não vai caber, eu vou fazer aqui embaixo, ó. A última eu tenho quando eu faço x mais 4 igual a zero. X igual a menos 4. Então, amiguinho, meu conjunto solução vai possuir o elemento 5, o elemento 0 e o elemento menos 4. Professor, então são só 3 raízes, né? Errado. São 5 raízes. Inclusive, sabe como é que é o nome desses 5? O nome desses 5 aqui, ó, ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Não apareceu 3 vezes. O 5 é uma raiz tripla ou de ordem 3. Vamos escrever isso, amiguinho? Ó, o 5, o que ele é? Uma raiz tripla. Ou também chamado, né? Ou raiz de ordem 3. Certo, amiguinho? Então nós podemos ter numa equação raízes duplas, raízes triplas, raízes quádruplas e assim por diante. Eu posso ter uma raiz de ordem 7 e assim vai, tá, amiguinho? Uma raiz ela pode ser raiz da equação mais de uma vez, como acontece aqui. Quantas raízes possui essa equação? 3 ou 5? 5. Você não pode dizer que são só 3 raízes. São 5 raízes. Vamos até escrever aqui, ó. Ela é de quinto grau e ela possui 5 raízes. Beleza, amiguinho? Não são só 3. Bom, agora se eu fizer o conjunto solução dessa equação, que é outra coisa, o conjunto solução, aí por se tratar de um conjunto, eu não repito elementos, né? Ó. Aqui o 0, menos 4, 5. Aí no conjunto solução, realmente eu coloco o 5 apenas uma vez, e aí o 0, e aí o menos 4, né? A equação possui 5 raízes, porém o conjunto solução possui apenas 3 elementos, 3 valores que resolvem essa equação. Entendeu, amiguinho? Toda equação de quinto grau tem 5 raízes, não pode confundir isso, tá? Agora o conjunto solução é outra coisa, tá bom?